Muito bem, vamos lá, o estudo de hoje, o livro A Gênese, capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo, e nós vamos agora entrar na parte que trata das predições do Evangelho. Essas predições, esse texto, esse capítulo, traz para nós fundamentação teórica, técnica, vamos dizer assim, analisando dentro desse aspecto científico aquilo que vinha como predições, como profecias do Evangelho. E isso agora nós saímos do campo místico, do campo miraculoso, e entramos na análise a partir das leis naturais que nos permitem avaliar esses fenômenos. Um dado curioso, coincidindo com aquilo que a gente vem estudando nesses últimos dias, hoje se comemora, ou se lembra, dos 20 anos daquele acidente da banda Mamonas Assassinas, que aconteceu aqui pertinho de casa, inclusive, num domingo, no dia 2 de março de 1996. Um pouco antes do embarque, lá em Brasília, da banda, vindo de um show, retornando aqui para Guarulhos, que é a terra natal deles, um dos integrantes da banda, durante uma gravação, ao embarcar no avião, eles estavam ali próximo ao avião que viriam para cá, ele disse que teve um sonho ruim que tinha incomodado, que o avião ia sofrer um acidente. E algumas horas depois o avião se chocou aqui com a Serra da Cantareira e acabou provocando a desencarnação de todos os integrantes e mais a tripulação e também outros membros do grupo. Então isso dentro dos fenômenos que nós estamos estudando, isso mostra uma situação que trouxe uma situação fatídica, bastante triste para o Brasil, que tratava essa banda com tanto carinho, e que trouxe esse fenômeno gravado em vídeo, dito horas antes de um acidente acontecer. E aí então ele acabou se confirmando. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas como isso é possível? Diante daquilo que nós estudamos, já dá para a gente ter uma ideia que ele se encaixa dentro de leis que nos permitem vivenciar esse fenômeno, seja através do animismo, a possibilidade que um espírito tem de vislumbrar aquilo que vai acontecer, seja através de um fenômeno mediúnico, quando ele recebe uma revelação do mundo espiritual para se preparar para um evento, ou mesmo apenas perceber o evento, que muitas vezes o coloca numa condição passiva, assistindo o que acontece, sem poder fazer nada. Então agora a gente entra, feito esse comentário, a gente entra agora no estudo do Evangelho, como nós fizemos aqui, como por exemplo, Cássio, em preparação, às vezes mesmo a preparação de um acidente, como já aconteceu de outras histórias que nós tivemos oportunidade de conhecer aqui no nosso estudo. Às vezes você se prepara para tal coisa, e nem sempre é algo negativo. Alguém sonha que vai engravidar, ou que alguém vai vivenciar uma experiência de gravidez, e ela se confirma. Uma grande viagem, uma grande mudança. Então, as visões que chegam para nós do mundo espiritual é uma preparação para algo, para uma experiência difícil, ou para uma experiência feliz também. A gente sempre tem que lembrar que o mundo espiritual nos observa em todos os aspectos e nos auxilia também em todos esses aspectos. Muito bem, aqui então, predições do Evangelho. Nós temos aqui vários temas que Kardec selecionou. Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição aos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e finalmente
juízo final. Esses são os temas que nós vamos estudar nesse capítulo, né, no decorrer dessas próximas semanas, e vamos então tirar o melhor proveito para avaliarmos os ensinamentos do Evangelho da forma mais racional possível, fazendo com que os ensinamentos de Jesus, a sua filosofia, se torne para nós algo real e não algo distante da nossa realidade. Nesse primeiro tema, ninguém é profeta em sua terra, é que Kardec não tinha contato, conhecimento, né, com essa expressão que nós utilizamos hoje, mas ninguém é profeta em sua terra se assemelha ao ditado popular que nós utilizamos, que santo de casa não faz milagre. Então é mais ou menos essa a ideia que nós vamos estudar hoje, aqui nesse capítulo, tratando, né, simplesmente de Jesus, como personagem central dessa história, né, já que ele não recebia créditos exatamente no ambiente onde ele tinha nascido, onde ele tinha, na região ali toda, né, onde ele tinha nascido, crescido, convivido com pessoas, e aí então não era valorizado, mas quando ele ia para terras distantes, ele então era visto como um salvador. Então o resumo da história toda é exatamente esse enredo. Então vamos lá, ninguém é profeta em sua terra. Kardec seleciona para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, diz assim para nós: E tendo chegado em sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de sorte que, cheios de espanto, diziam: De onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele um motivo de escândalo. Mas Jesus lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. E por causa da incredulidade deles, não fez muitos milagres por lá. Elcio, bom dia. Então a gente viu aqui, né, essa passagem já trouxe para nós o entendimento desse tema. Kardec coloca para nós então: Jesus anunciou aí uma verdade que se transformou em provérbio, que é de todos os tempos e a qual se poderia generalizar dizendo que ninguém é profeta enquanto vivo. Então, como eu falei para vocês, santo de casa não faz milagre também é um outro provérbio que nós poderíamos encaixar nessas explicações. Na linguagem atual, entende-se essa máxima como o crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo meio ele vive, e a confiança que inspira neles pela superioridade do saber e da inteligência. Se existem exceções, elas são raras, e em todos os casos jamais são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana, e pode se explicar assim. Então Kardec vai começar a trazer para nós do porquê de não valorizar essa, como é chamado no meio futebolístico, essa prata da casa, Então alguém que se desenvolveu e começou a mostrar esse talento dentro do ambiente onde conviveu com outras tantas pessoas, E essa cria da casa também acaba sendo desprezada exatamente por causa dessa relação de intimidade que existe, de acompanhar a pessoa no seu desenvolvimento, observá-la no seu dia a dia, e aí então as faculdades que mais se destacam, os seus talentos e suas habilidades acabam ficando desprezadas, e muitas vezes até por uma questão de inveja, por uma questão de ciúmes, de orgulho. Então Kardec explica da seguinte forma: o fato de se verem desde a infância nas circunstâncias normais da vida estabelece entre as pessoas uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz com que se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele de quem se foi o companheiro ou comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas.
O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre exposto ao ciúme e à inveja. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à sua altura esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Quanto mais alto eles gritam, quanto mais se veem pequenos, achando que se engrandece e o ofuscam com o barulho que fazem. Assim foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não tiverem compreendido sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. No nosso dia a dia, é muito comum nós percebermos assim aquela... Bom dia, Regina. Aquela falta de consideração e até falta de respeito, por exemplo, dentro de uma empresa. Você tem o seu colega de trabalho e ele é promovido como seu chefe. De imediato, ele é visto, de um modo geral, quando existe essa relação de ciúme, de concorrência, aquele desprezo pelas suas habilidades e enaltecendo naturalmente as suas imperfeições quando ombreava nas mesmas tarefas. Um aluno que se torna professor na mesma turma, acontece a mesma coisa, Então nós vemos assim várias e várias situações do nosso dia a dia, percebendo essa falta de consideração pela posição alcançada por alguém, pelos seus próprios méritos. Isso nós falamos naturalmente dentro de uma situação normal, onde o merecimento vem de uma forma legítima, onde aquele que alcança aquela posição, pela sua competência, pela sua capacidade, pelas suas habilidades. E continua, por outro lado, geralmente fazemos dos homens que conhecemos apenas pelo seu espírito, um ideal que cresce com a distância dos tempos e dos lugares. Eles são quase despojados da humanidade. Parece que não devem nem falar nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem lembrarmos que o espírito não poderia estar o tempo todo tenso em estado de perpétua superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito homem material que em nada se distingue das pessoas comuns. O homem corpóreo que impressiona os sentidos quase apaga o homem espiritual, que só impressiona o espírito. De longe, vemos apenas os clarões do gênio. De perto, vemos o repouso do espírito. Após a morte, não existindo mais a comparação, resta apenas o homem espiritual, que parece tanto maior quanto mais longínqua estiver a lembrança do homem corporal. Eis porque aqueles que marcaram sua passagem pela terra, por obras de real valor, são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. São julgados com mais imparcialidade porque, com o desaparecimento dos invejosos e dos competidores, os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz imparcial que aprecia a obra do espírito. Se é boa, aceita-a sem entusiasmo cego. Se é má, ela rejeita sem rancor. Ela a rejeita sem rancor, abstendo-se de considerar a individualidade que a produziu. Então aqui temos essa explicação bastante valiosa, que nos permite analisar essa nossa realidade, que mostra exatamente isso. Todo mundo vira santo depois que morre. Também um outro ditado popular que faz parte do nosso dia a dia. Nós vemos, por exemplo, dentro do ambiente político, acho que é um cenário interessante para a gente estudar. Existe aquela competitividade, aquelas críticas, aqueles apontamentos. Aí o indivíduo morre, vira ali, ganha seu monumento, vira nome de avenida, nome de viaduto,
nome de edifícios, mas quando estava vivo era aquele grande concorrente. Era aquele indivíduo que não prestava, aquele indivíduo cheio de manchas na sua carreira. E aí depois volta para o mundo espiritual e se torna então aquele modelo de conduta que todos deveriam seguir. Isso mostra, na verdade, que a nossa relação aqui no mundo material, pelo fato de ser cega, pelo fato de não ser vista dentro da sua grandiosidade, né, como parte de um percurso espiritual que nós estamos seguindo, que nós vemos aquele momento como sendo ali a nossa única existência. Consequentemente, a gente quer que nós, né, consigamos esse destaque nesse momento, porque o futuro é algo incerto, o futuro é só um elemento de fé e não uma realidade que nós estamos construindo. Daí então essa fome, essa voracidade que existe nas nossas relações de uma constante competição. Um invejando o outro, um querendo derrubar o outro. E aí então nós nos tornamos muito mais inimigos do que amigos, lamentavelmente. E aí então quando se perde esse contato, aí vem então aquelas lembranças positivas daquele bom homem, daquela boa mulher, daquele bom indivíduo. Isso faz parte exatamente dessa realidade que nós vivemos, limitando a nossa visão apenas na vida material, sem entender a vida espiritual. De perceber, por exemplo, que alguém que se encontra aqui no nosso meio, estando encarnado num mundo como o nosso, e nós chegamos até a ver isso ontem, no estudo do nosso Evangelho, lá no muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Mais precisamente, deixa eu pegar rapidamente aqui, acabei não salvando aqui, mas falávamos exatamente disso, né? Estarmos no mundo de provas e expiações mostra que sim, temos uma potencialidade valiosa que deve ser considerada, temos compromissos, responsabilidades e tarefas, missões que nós devemos cumprir aqui no nosso mundo, embora tenhamos também imperfeições. Por isso então devemos ter indulgência nas nossas relações. A indulgência nada mais é do que nós já lidarmos nas nossas relações com as pessoas com aquele pensamento de perdão antecipado, sabendo que sim, é possível que ele erre, é possível que ele cometa falhas, porque é da sua natureza, assim como é da nossa natureza, apesar das nossas virtudes, também temos as nossas imperfeições. Então a indulgência faz com que nós olhemos para as pessoas compreendendo as suas limitações. Se ele errar, é uma fraqueza natural da sua condição como de qualquer outro. Mas nós não pensamos dessa forma. Nós queremos que as pessoas venham com uma capacidade, com uma perfectibilidade que nós mesmos não temos ainda, e por isso não toleramos os seus erros e as suas fraquezas. Isso porque também nós não entendemos, como parte da nossa existência, sermos regidos por uma lei que sempre vai nos impulsionar para essa mudança positiva. A lei de causa e efeito, que também precisamos desintoxicar nossa mente, lembrando sempre que causa e efeito não significa erro e acerto, crime e castigo, mas significa exatamente como ela se apresenta, uma causa e um efeito, que pode ser algo positivo, que pode ser algo negativo. Então aqui, quando nós começamos a nos ver como seres imortais, fazendo parte de uma experiência que é um pedaço de uma longa trajetória evolutiva, nós começamos a nos aceitar com mais naturalidade. Aprendemos a aceitar as nossas imperfeições e a valorizarmos também as nossas virtudes. Aliás, os espíritos falam muito sobre isso. Eu comentei com vocês certa vez que ouvindo uma palestra do espírito Kalunga, né, um espírito vinculado às tradições da Umbanda,
que sempre se manifesta através de Luiz Antônio Gasparetto, ele comentando, né, naquela sabedoria clássica dos espíritos, ele sempre dizia que no mundo espiritual nós nos habituamos a valorizar as experiências mínimas de cada um. Por menor que seja uma conquista que você teve, ela é sempre supervalorizada. Porque reconhecemos, né, os espíritos reconhecem, como ele dizia, que é difícil nós darmos um passo avançando além daquilo que nós somos, do local onde nós estamos. Então, por menor que seja o seu acerto, por menor que seja a sua conquista, ela é sempre muito bem observada. E para nós não. Aqui no nosso mundo material, por vivermos ainda dentro dessa relação de competitividade, de inveja, de ciúmes, nós subvalorizamos as conquistas do outro e supervalorizamos as suas imperfeições. Como se nós quiséssemos o tempo todo puxar as pessoas para baixo para que nós nos destacássemos. Como foi dito por Kardec aqui em cima, deixa eu pegar aqui rapidamente essa passagem desse capítulo anterior. Ele coloca para nós assim, deixa eu ver aqui. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à sua altura esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, maledicência e calúnia. Tanto mais alto eles gritam, quanto mais se veem pequenos, achando que se engrandece e o ofuscam com o barulho que fazem. Né? Então aqui a gente viu que Kardec trouxe para nós um resumo importante, exatamente daquilo que nós vivemos hoje. A gente olha para alguém, para alguma coisa, para alguma situação que nós mesmos não conseguimos realizar, e a primeira coisa que a gente faz é começar a apontar os defeitos e as imperfeições. Porque assim nós nos sentimos melhores. Mais ou menos de acordo com aquela ideia que eu trouxe para vocês, né, ouvindo uma palestra de um trabalhador de uma equipe mediúnica, naquela condição de esclarecedor ou doutrinador, né, como nós chamamos, que falando com os espíritos obsessores, ouvi exatamente isso, né, mas por que você o prejudica? E a resposta que ele fez foi: porque nós sofremos, e nós nos sentimos melhores quando temos outros sofrendo com a gente. Ou seja, já que você não consegue se melhorar, você se sente melhor piorando. E aí, como a gente já trouxe várias vezes também nos nossos estudos, isso acontece com muita naturalidade, e nós podemos perceber que isso é algo quase que inconsciente que nós fazemos. O indivíduo, por exemplo, desempregado, ele se sente melhor quando vê outras pessoas desempregadas do seu lado. É como se ele se sentisse mais confortável naquela condição, de perceber que ele não sofre sozinho. Ou, no caso dos nossos jovens, das nossas crianças, que quando tira uma nota ruim numa prova, ele se sente melhor quando o resto da turma também tira. Que aí a justificativa é, né? Mas por que você tirou essa nota tão baixa? Ah, mas todo mundo na classe também tirou. Então, em vez dele pensar assim, bom, eu não fui bem e eu preciso me melhorar, eu me sinto confortável sabendo que outros também fracassaram, outros também se encontram naquela condição difícil. No que diz respeito ao campo moral, é a mesma coisa. Nós muitas vezes nos colocamos naquela condição de imperfeição, né, com todas as falhas do nosso caráter, e nos sentimos mais à vontade quando temos várias pessoas também vivendo da mesma forma. E se por acaso nós encontramos aqueles que se destacam, nós valorizamos muito mais os seus defeitos para fazer com que eles se tornem o igual a nós, do que valorizar as suas conquistas ou colocando numa condição de superioridade moral. Isso é algo quase que nós fazemos por reflexo. Mas é hora de mudar, porque isso é instintivo, e nós estamos saindo da fase do instinto e entrando agora na fase da razão. E agora é hora de nós começarmos a domar esses aspectos impulsivos que nós temos, colocando-os no seu devido lugar. E esse devido lugar significa exatamente
o nosso passado, quando nós dependíamos de instintos para sobreviver, devido às dificuldades, às circunstâncias difíceis que o mundo material oferecia, para chegarmos agora na razão e começarmos a conduzir a nossa vida, tomando decisões, fazendo renúncias, aumentando a nossa dose de esforço para nos melhorarmos cada vez mais e não rebaixarmos o outro para que nós nos sintamos confortáveis, muitas vezes numa condição de estagnação. Ficamos ali parados, acomodados, muito à vontade pelo fato de ter um monte de gente na mesma condição. Mas nós devemos exatamente nos espelhar, como chegamos a comentar ontem, nas virtudes que os outros têm para que nós consigamos também ser virtuosos. Aí sim as coisas começam a evoluir, a progredir no nosso mundo. O Elcio colocou para nós, o homem é assim o hábito constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Palavras de Kardec. Então, percebe ali que nessas colocações, o homem deve assumir a responsabilidade sobre a sua própria sorte. É ele que decide, é ele que se esforça, é ele que constrói ou ele que destrói. E isso para nós deve ser, e isso nos lembra sempre o motivo de termos tantos espíritos valiosos. Vai com Deus, Didio. E parabéns, querida, pelo aniversário ontem. A gente ia fazer festa com você aqui, mas você não apareceu. Então, um beijão, tá? Que seja um ano muito feliz para você. E depois manda o bolo para nós por e-mail, tá? Beijão, então. E aí, daquilo que nós chegamos a conversar também, das necessidades que nós temos de apreciarmos a presença desses espíritos que estão no nosso meio, nos trazendo essas mensagens, nos trazendo essas instruções, nos falando de seus exemplos, e vemos isso principalmente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na parte das instruções dos espíritos, onde eles entram em contato trazendo reflexões e avaliações a respeito de muitos temas, e nós sempre procuramos estudar um pouco sobre a biografia deles, para saber exatamente com qual autoridade eles trazem aquelas instruções. E aí nós fazemos uma análise da biografia de cada um e percebemos que aquilo que eles fazem, que eles disseram nas mensagens, reflete exatamente aquilo que eles viveram no mundo material, quando estavam encarnados. Então, espíritos que atingiram um grau de sabedoria, de conhecimento, tiveram coragem, tiveram perseverança dentro desse caminho do bem, e chegam no mundo espiritual e continuam trazendo ali as suas palavras, manifestando as suas ideias, exatamente para nos mostrar que esse patamar que nós estamos agora é a nossa condição atual, mas ela não é a condição definitiva. É exatamente ali um ponto de partida, e nós podemos dizer ponto de partida, porque é a partir dali que nós começamos a promover de fato essas transformações que nós desejamos, quando temos contato com uma nova filosofia, Porque durante muito tempo, embora sempre instruídos aqui na nossa vida material, nas crenças, nas filosofias que nós abraçamos do passado, vamos imaginar, por exemplo, algo que é bastante comum para todos nós, vivermos aqui no mundo ocidental, aqui no Brasil ou mesmo na Europa dos séculos anteriores, já que a nossa cultura é muito semelhante e nós nos sentimos muito à vontade dentro desse ambiente. Então imaginemos que numa encarnação anterior, 3 séculos, 4 séculos, 5 séculos no passado, nós vivíamos na Europa, influenciados pelo cristianismo daquela época, pela filosofia católica que era dominante naquela época, de um modo geral, confrontada com a filosofia protestante,
Então imaginemos que nós fôssemos católicos daquela época. Frequentávamos ali as missas, praticávamos todos os sacramentos, acreditávamos naqueles dogmas, tínhamos contato com esses mesmos ensinamentos que hoje os evangelhos trazem. Nós estávamos, sem dúvida nenhuma, aprendendo e evoluindo. Ainda que fosse por uma crença não tão bem fundamentada, ou mesmo através do medo, com aquela ideia do pecado, com aquela ideia do inferno, do sofrimento eterno, nós estávamos evoluindo. Meio que empurrados, meio que arrastados, temerosos, preocupados, mas estávamos evoluindo. Nenhum espírito passa aqui pelo mundo material sem ter tido um pequeno impulso de progresso. E aí hoje temos contato com uma nova filosofia. Uma filosofia que nos liberta de todos esses dogmas, todos esses medos, todas essas imagens temerosas, e começamos então a assumir uma nova responsabilidade. Por isso que a partir do momento em que nós temos contato com uma nova filosofia, nós podemos considerar que é a partir dali, uma filosofia que nos mostra mesmo tudo aquilo que nós temos de potencialidade, de responsabilidade, é a partir dali que as coisas começam de fato a avançar. Não mais avançando dentro daquele automatismo, mas avançando agora de modo mais objetivo. Então, temos ali o ponto de partida. E aí os espíritos dizem para nós, esse é o modelo de conduta que nós devemos seguir, esses são os propósitos e os objetivos que nós devemos alcançar. Então vemos que esse contato contínuo que nós temos com eles faz exatamente com que nós mudemos a nossa conduta e comecemos então a acelerar esse processo de mudança, de transformação. E comecemos a olhar o mundo não como aquele ambiente de uma eterna e contínua concorrência, mas percebendo que todos nós estamos tentando evoluir de acordo com as nossas capacidades, que muitas vezes nem sempre atende às nossas expectativas. Então sim, as pessoas erram, as pessoas falham. Eu gosto muito de destacar uma lembrança que fala, por exemplo, dentro dessa realidade que nós vivemos hoje, especialmente aqui no nosso país, dentro do ambiente político, falando sobre corrupção, sobre decisões equivocadas e tudo isso. É muito fácil nós nos encontrarmos na nossa posição, apontando os erros que os outros estão praticando, se nós não estamos naquele local, fazendo a mesma coisa. Porque a pergunta é, e se nós estivéssemos lá? Será que nós resistiríamos às dificuldades e às tentações e cobranças daquela posição? Será que nós seríamos políticos melhores? Será que nós seríamos empresários melhores? Será que nós conseguiríamos resistir à força desse sistema que foi construído? Que sem dúvida nenhuma precisa ser consertado, mas nós seríamos esses grandes heróis que promoveríamos essas mudanças? Porque aquele político não presta, e se nós estivéssemos lá? Nós prestaríamos? A princípio, sim. Porque o nosso idealismo nos leva a essa posição para fazer o bem. E o deles também, não tenhamos dúvida, que eles também foram motivados por esse propósito. Mas quando você se senta naquela cadeira e começa a tomar as decisões, e começa a receber toda a pressão, e sofrer todo tipo de influência, aí as coisas se modificam. Quantos são aqueles, dentro do próprio ambiente religioso, que quando se encontrava sentado numa cadeira no auditório era uma coisa, quando assume uma posição de liderança se transforma. Quantos bons trabalhadores que se tornaram dirigentes de centros espíritas se tornaram ditadores? Se tornaram donos da instituição? Se dentro desse ambiente nós encontramos tudo isso, por que fora dele não seria assim? Isso mostra que todos nós temos grandes capacidades, mas também temos ainda muitas imperfeições. E é essa indulgência que faz com que nós não queiramos montar novas fogueiras de inquisição para julgar e condenar aquele que erra. Porque nós poderíamos ser exatamente essas mesmas vítimas se estivéssemos naquela posição.
No passado era assim. Quando a Inquisição estava ali viva e ativa na Europa naquela época, quantos daqueles jogavam pedras naqueles que estavam sendo queimados e pouco tempo depois eram eles que estavam na fogueira, porque foram julgados e condenados, muitas vezes até injustamente. E acabou então trocando de posição e passando pelos mesmos constrangimentos. Isso é indulgência para nós, de não querer derrubar o outro para que ele se torne um igual, mas nós nos esforcemos. Né? Pois é, Vidal colocou ali, a dona de mim colocou também a mesma ideia, que é só fazer exatamente isso, mudar a nossa posição e começar a sofrer as influências. E aí a nossa personalidade começa a mostrar de fato quem ela é. Por isso é muito difícil vivenciar experiências assim, e ao mesmo tempo é muito fácil nós apontarmos os defeitos dos outros numa posição de destaque, enquanto nós ficamos aqui na nossa posição humilde e simples da obscuridade, julgando e condenando aquele que se destaca. É aquilo que eu sempre falo, Angelina, são 5 elementos que vão sempre nos colocar numa condição perigosa. É poder, riqueza, inteligência, fama e beleza. Quer destruir alguém, você dá para ele qualquer um desses elementos. Se você quer destruir com mais rapidez, dê todos ao mesmo tempo. Uma pessoa bonita, famosa, poderosa, rica e inteligente. Ela vai se afogar no próprio orgulho, na própria vaidade, na própria arrogância. E todos nós estamos expostos a isso. Nós não temos ainda uma imunidade moral suficientemente forte para resistir a essas provocações. Então, nesse texto de hoje, vimos exatamente a posição que Jesus ocupava naquele meio. Ombreava com outras pessoas, convivia com elas no seu dia a dia, e aí começou a se destacar pelas palavras, pela sabedoria que demonstrava, e em vez de ser valorizado, ele foi exatamente rebaixado. Quem é esse indivíduo que convivia com a gente o tempo todo e agora se mostra com tanta sabedoria? De onde vem essa sabedoria? O texto aqui, continuando, diz assim para nós: Jesus pouco podia escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, porque vivia em um meio pouco esclarecido, e entre criaturas votadas inteiramente à vida material. Nele, seus conterrâneos viam apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorante quanto eles, e se perguntavam o que podia torná-lo superior a eles e dar-lhe o direito de censurá-los. Verificando então que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que entre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam, entre os quais encontrava simpatia. Então é muito comum isso, né? O indivíduo, quando ele é promovido, ele é transferido de setor, transferido de departamento, transferido de unidade, de empresa, para que ele pudesse exercer com mais liberdade a sua nova posição, né, o seu novo cargo, porque entre os seus ele encontraria uma certa dificuldade. E continua. Pode-se fazer uma ideia dos sentimentos que os seus parentes nutriam em relação a Jesus, pelo fato de que os seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que Jesus havia perdido o espírito. Aqui é uma passagem, né, dita aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, lá do livro de Marcos, capítulo 3. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Do outro, ele era taxado de louco pelos parentes mais próximos. Não é assim que acontece atualmente em relação aos espíritas? E estes devem se queixar por não serem melhor tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus?
o que não tinha nada de espantoso há 2000 anos, no meio de um povo ignorante, é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas. E aqui, naturalmente, podemos puxar isso para o século XXI, entre as nações civilizadas. Existe uma concorrência muito grande, e é interessante isso, que, motivados por essa ideia da vaidade, do orgulho, no meio religioso, essa semana saiu uma reportagem dizendo que aqui em São Paulo seria construído uma mega catedral de uma dessas religiões evangélicas que existem aqui, para colocar 10.000 pessoas sentadas para assistir a um culto. E durante a reportagem, que era uma reportagem neutra, que apenas colocava ali a opinião do repórter, né, mostrando esses fatos, é muito interessante que perceberam que a valorização que se dá a uma determinada crença é vista exatamente pela sua riqueza material. Então as religiões hoje estão começando a disputar espaços para construir megatemplos para mostrar que exatamente aquela é a casa de Deus. E aí uma grande concorrência com investimento de fortunas para a construção dessas edificações, para mostrar que uma é melhor do que a outra, uma é mais importante do que a outra. Isso acontece no mundo, assim aconteceu, por exemplo, na própria construção lá do Vaticano, para mostrar exatamente o centro onde Deus vive, onde Deus mora. Outros templos religiosos começaram também a surgir em países, né, do Oriente, em países do Ocidente, aqui no Brasil, em São Paulo em especial, no Rio de Janeiro também, megatemplos construídos para mostrar exatamente o poder, a força daquela religião. Porque o mundo material é para nós essa realidade. O mundo material é que os mais poderosos são aqueles que detêm a maior riqueza e não a maior virtude. Já olhando a partir do aspecto espiritual, o grande poder que alguém mostra é exatamente a grandiosidade das suas virtudes. E para nós, aprendizes, né, que somos simples, até poderia dizer simples e humildes, para ficar mais bonitinho, mas de humildade a gente ainda tem muito pouco, porque o orgulho é uma força muito poderosa dentro de nós. Nós temos que nos observar exatamente isso, de perceber que sim, essas atitudes, essas ações que as pessoas tomam, voltadas ainda para o mundo material, faz parte dessa natureza imperfeita que ainda detém. Mas temos que observar também as virtudes, que parece ser mais difícil de ser percebida, porque nós temos que diminuir a intensidade do nosso orgulho para perceber o valor do outro. Como é que eu posso reconhecer que aquele outro tem alguma virtude se eu não gosto dele? Como é que eu posso falar coisas boas sobre ele se ele me é uma pessoa antipática? Não gosto daquele partido político, não gosto daquele time de futebol, não gosto daquela instituição, não gosto daquela religião, então para mim não tem nada que preste. Isso, na verdade, quem está falando comigo é o meu orgulho, e não é a minha razão, já desenvolvida e mais espiritualizada. Esse espírito de indulgência é algo que nós precisamos desenvolver cada vez mais em nós. Porque nós trabalhamos muito o perdão. Só que o perdão só serve depois que o erro foi praticado. A indulgência faz com que nós reconheçamos a imperfeição do outro e sejamos menos severos no nosso próprio julgamento. Então, por todos aqueles que se destacam por alguma virtude, essa virtude, como foi dito pelo espírito Kalunga, deve ser supervalorizada, porque é uma virtude conquistada, é um passo a mais que foi dado. E não simplesmente pensarmos em todos os erros que ele comete, porque todos os erros todos nós temos. Dentro do ambiente espírita é a mesma coisa. Kardec lembra que, né, não é assim que acontece atualmente em relação aos espíritas,
e esses devem se queixar por não serem melhor tratados pelos seus concidadãos do que foi Jesus? Quantas críticas nós vemos, por exemplo, direcionadas a médiuns de grande destaque no nosso meio, né, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira. Quantas vezes nas histórias do Chico a gente lembra que ele era criticado por aqueles que também vivenciavam a doutrina espírita, e ainda são, e ainda é criticado, né, pelas suas obras, né, dizendo que não interessa o que Chico Xavier fez, o que importa é o que Kardec fez. E é aquele orgulho, aquela arrogância, aquela prepotência natural de todos nós, de destruirmos o valor do outro em detrimento da nossa opinião, ou valorizarmos a nossa opinião em detrimento das conquistas do outro. Em vez de aprendermos, né, a lição do amor, como foi dito pelo Espírito Verdade, que falava: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. O amor é algo que depende de uma força muito poderosa que nós ainda não conhecemos. Essa força da humildade, da simplicidade. E aí sim as coisas começam a se modificar, quando nós superamos essas barreiras que nos impedem de ver esses valores. Então nós preferimos muito mais, com muito mais facilidade, valorizar o nosso intelecto, o nosso conhecimento, de dizer assim, né? E instruí-vos, eis o primeiro mandamento. Amai-vos se sobrar tempo, ou se tiver espaço. Então nós pensamos assim, porque o outro falou, porque o outro fez. E aí quando a gente pensa assim, mas eu estou dando essa minha opinião porque nós estamos falando de estudos. Então eu prefiro os estudos de Kardec do que de Chico. Ótimo. Mas aí a gente começa a dar um pouquinho mais de corda e começa a perceber que é uma questão pessoal. Não é simplesmente uma análise fria e racional do objeto que é o estudo. Mas é aquele sentimento mesmo em que o amor fica em segundo plano. É aquela antipatia que realmente começa a se desenvolver. Então, entre nós, dentro das nossas instituições, saindo um pouco dessa esfera mais abrangente, começamos a ver nas nossas próprias relações, dentro de um ambiente espírita, dentro de um grupo de estudo, aquela competitividade para saber quem é melhor, quem é pior, quem tem posição mais importante, quem não tem. E aí então precisamos desenvolver esse sentido importante, esse sentido especial, de sempre vermos as virtudes num primeiro plano. Né, poderíamos até utilizar como referência, né, aquela, não é uma parábola também, mas não é um conto, mas talvez uma história que traga para nós uma mensagem de ditado popular, aquela da janela suja, né? Isso para nós é até um pouco de conforto, né? Olha primeiro os seus defeitos, para depois você falar dos defeitos dos outros. É ainda para nós essa visão de destacar sempre os erros. De sempre pensar assim, em vez de você olhar o defeito do outro, olha o seu defeito. Então é defeito para cá, defeito para lá, erro para cá, erro para lá. Vamos inverter um pouco essa imagem, essa ideia, e começarmos a ver as coisas de um modo mais positivo. De pensarmos assim, valorize as virtudes do outro e não perceber os seus defeitos. E valorize também as suas próprias virtudes e não procurar ver os seus defeitos. Jesus, na sua época, ele falava sobre, em vez de você falar do cisco do olho do outro, observe a trave no seu olho. Vamos inverter um pouco esse pensamento e dizer assim, em vez de você apenas valorizar as suas virtudes, veja também as virtudes do outro. Porque nós partimos do princípio de que todos temos defeitos. E são defeitos que se manifestam com maior ou menor intensidade, dependendo da posição, dependendo das circunstâncias, dependendo de com quem você se encontra. Porque virtude nós temos, por exemplo, é muito fácil eu falar com vocês com essa voz mansa,
com todo esse cuidado, essa polidez, escolhendo as palavras certas, mas quando começa a conviver comigo as coisas mudam. Porque aí nós estamos falando de coisas do dia a dia. E é exatamente, né, Vidal? No dia a dia a gente vai começar a conviver com situações em que nós vamos ver um assunto de política juntos, nós vamos conviver com situações do dia a dia juntos, nós vamos sair no meio do trânsito, um carro vai atravessar na frente, você vai para um shopping center com um corredor lotado, alguém vai esbarrar em você. Aí nós saímos daquela posição confortável, onde tudo parece belo e perfeito, e começamos a viver no nosso dia a dia. Eu me lembro, né, de uma passagem de uma palestra de Nazareno Feitosa, em que ele coloca uma situação muito engraçada dele próprio, que ele diz assim que você vai me receber com um abraço quando eu chegar na sua casa e vai comemorar mais ainda quando eu for embora. Então é mais ou menos assim que nós somos. Então, em vez de nós pensarmos nesses aspectos negativos da nossa personalidade, comecemos a ver as coisas de um modo positivo. É sempre, né, Vidal? Porque é esse otimismo que falta para nós. Nós estamos vivendo numa situação muito difícil no nosso presente e no nosso dia a dia. Uma situação em que dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, crises morais que estão atingindo a nossa sociedade. E a gente vai colocar assim, como é que você vai ser otimista vivendo uma realidade tão difícil como essa? Como é que você vai ser otimista sofrendo todas essas dificuldades e todos esses constrangimentos que nos atingem todos os dias? Infelizmente, o nosso otimismo tem limite. O nosso combustível que alimenta esse otimismo, ele vai acabando. E aí, então nós nos deparamos com uma realidade que coloca todo mundo nessa condição de defensiva. Dificuldades que nos impedem de crescer muitas vezes, mas quando nós começamos a inverter essa nossa posição, né? Mas sabe, é uma questão cultural também, né, Mauri? Esses casamentos que não duram, a gente vê, por exemplo, que o nosso mundo de hoje, por ser ainda um ambiente, por estar numa fase muito sensualista, as pessoas se levam por essa fantasia, por esse desejo de se juntarem, de se aproximarem, de viver esses momentos de prazer. Mas aí então a realidade os chama de volta. Toda aquela intimidade começa a se modificar, aquele interesse começa a diminuir, e as pessoas começam a buscar novas emoções. Porque nós estamos vivendo não mais, ou ainda não alcançamos, aquela condição de viver pelos sentimentos. Nós ainda estamos vivendo pelas emoções. E as emoções são muito mais intensas. Parabéns, fraterna. Então as emoções são mais intensas, são mais imediatas, só que elas têm um tempo de duração. Elas acontecem de uma forma explosiva e depois elas vão se acalmando. Se os sentimentos não vêm como resultado dessas emoções, quando acabam as emoções, o que dura exatamente numa relação? Então nós estamos ainda, principalmente diante dessas impulsividades, desses estímulos que nós temos hoje, da mídia que vende uma fantasia, que vende essas sensações, que vende para nós todas essas fantasias mesmo, né? Então você quer viver igual, porque tudo é perfeito na mídia, tudo é perfeito na ficção. Então as pessoas hoje estão vivendo muito mais, com muito mais intensidade essas emoções, se esquecendo exatamente que a mídia não reflete a realidade do dia a dia. Então nós temos que começar a ver hoje o mundo de um modo diferente. Começar a ver com esse otimismo, com mais responsabilidade,
pensando que esse momento ele é importante para nós, porque dele, daquilo que nós construímos a partir de agora, é o que vai chegar para nós esse futuro que nós desejamos. Se não construirmos bem essas bases que nós temos hoje, que construção que vai sobreviver sobre um alicerce que não foi bem construído? E isso em todos os campos, não apenas dentro do campo afetivo. Um dia de cada vez, né, Dudu? Então, moralmente é a mesma coisa. Temos que começar a ver o mundo, até mesmo diante dessas dificuldades. De pensarmos, por exemplo, dentro do campo político, mais uma vez, né, que é aquilo que mais traz provocações para nós, que mesmo diante desses erros, as pessoas estão tentando acertar. Pelo menos uma parte delas. Tentando fazer a coisa certa, ainda que pelo método errado. A ideia do quanto pior, melhor, quando atinge aqueles que nós consideramos como adversários, acaba fazendo com que nós apliquemos isso em todas as situações. Principalmente diante dessa competitividade que nós temos hoje. Nós competimos por um time de futebol, por um campeonato de futebol. Competimos pelas religiões. Competimos entre as nações. Competimos entre partidos políticos. Competimos com os vizinhos. Competimos dentro de um centro espírita. Competimos entre a família. Onde cada um quer ocupar uma posição para fazer com que ele seja feliz, sem se importar com o direito que o outro também tem de ser feliz. E aí, quando nós começamos a agir de uma forma para alcançar esse objetivo, a gente vai sempre perceber que o outro não pensa dessa forma. Porque ainda talvez esteja numa condição diferente, num estágio diferente, tem uma compreensão diferente. E aí a gente vai dizer assim, mas eu tento e o outro não tenta. Então como é que eu vou fazer a coisa sozinho? E aí a gente lembra daquela passagem de Madre Teresa de Calcutá, quando ela fala sobre situações do dia a dia. Às vezes você faz alguma coisa e as pessoas vão sentir inveja e tentar te derrubar. Faça a si mesmo. Algumas vezes você vai tentar agir de uma forma para ser feliz e as pessoas vão te criticar. Faça a si mesmo. E depois no final do pensamento ela diz assim, porque no fim das contas o seu compromisso é com Deus, não é com elas. É para Ele que você tem que prestar conta, não para as pessoas. Então você faz por você, pelo compromisso que você assumiu de se melhorar, de se transformar. Se o outro não faz, ele se torna naturalmente um obstáculo, um desafio que você tem que enfrentar, mas o seu compromisso continua sendo um compromisso pessoal. Então tenhamos sempre essa visão otimista perante o mundo, mesmo que encontremos essas divergências, essa concorrência, muitas vezes um obstáculo difícil de ser superado, que nós temos muitas vezes que adiar um pouco as nossas propostas de mudança, porque naquele momento não é possível de fazer com que as coisas se transformem, por não termos o apoio daqueles que deveriam participar. Mas aquilo que cabe fazer a gente faz. Se eu tenho um compromisso coletivo com uma outra pessoa, com várias pessoas, e eu não consigo realizar com elas, então nós temos que aguardar isso, guarda ali na gavetinha para esperar o momento certo, e continuamos fazendo as tarefas que são possíveis de fazer. Otimismo sempre. Jamais nos tornemos aquilo que nós vemos como defeito nos outros. Fraterna colocou, né, que não respeita a verdade do outro, não consegue conviver com quer que seja, né? E essa habilidade, esse talento de convivência é algo que nós ainda temos uma grande dificuldade de vivenciar. Então, pessoal, dessa passagem que nós estamos estudando, para a gente poder concluir aqui o nosso trabalho, o título é Ninguém é Profeta. Beleza, Cinzinha, pode deixar, obrigado.
Ninguém é profeta em sua própria terra. Então nós precisamos, na verdade, valorizar, diminuir um pouco a intensidade do nosso orgulho e perceber que nós convivemos com pessoas diferentes, que certamente têm mais habilidades em outras áreas que nós não temos, embora ainda apresentem defeitos em áreas que nós compreendemos, né? Para sempre ver o mundo a partir dessa perspectiva positiva. Muitas vezes ao nosso lado nós temos talento que nós abafamos, porque nós não aceitamos essa mudança, não aceitamos essa superioridade, ainda que seja uma superioridade parcial. Porque aqui nós temos como referência nesse texto o próprio Cristo, né? Então falar dele é muito difícil, porque nós vamos encontrar as virtudes no seu mais alto grau, né? Um espírito virtuoso por excelência. Mas no nosso meio, algumas vezes você vai encontrar alguém que tem virtudes que acabam se misturando com imperfeições. É mais ou menos aquela horta onde você planta um alimento saboroso e no meio dele nascem ali alguns capins, algumas ervas daninhas, e nós desprezamos a horta pela erva daninha e nos esquecemos do fruto saboroso que ainda vai brotar dali, ou que até mesmo já nasceu. Então imperfeições todos nós temos, mas virtudes também nós temos. E se começarmos a ver a partir dali, nós seremos menos críticos, menos agressivos, mais indulgentes, de perceber que o outro é um espírito que é falho como eu sou, mesmo que os outros também não nos vejam dessa forma. Pode ser que eu tenha virtudes e ninguém perceba isso, não tem problema. A sua virtude é perceber a virtude do outro. O defeito do outro é não perceber o seu defeito, é não perceber a sua virtude, só perceber o seu defeito. Se nós fizermos o contrário, de utilizar o nosso defeito para ver apenas o defeito do outro, que diferença nós temos? Qual é a virtude que nós podemos destacar a partir daí? E o exercício da virtude é sempre mais desafiador, porque o instinto nos leva a essa vivência de orgulho, de vaidade, de egoísmo como um todo, porque faz parte da nossa natureza. Desde o início da nossa existência, o egoísmo e o orgulho são dois elementos que são naturais, porque nossa sobrevivência dependia disso. Como é que nós sobreviveríamos num ambiente hostil, não apenas em termos de estrutura, mas também com relação à convivência? Como é que nós sobreviveríamos a isso, sempre sendo ameaçados de perder aquilo que nós conquistamos? E nós estamos falando de espaço para você dormir, da sua alimentação, da sua própria cria, vamos dizer assim. Então você precisava dessa agressividade para a sua sobrevivência e sobrevivência daqueles que conviviam conosco. Dá para a gente ver no reino animal, por exemplo, que uma fêmea, quando percebe que uma ameaça se aproxima da sua cria, ela instintivamente é agressiva. Essa mesma natureza fez parte de nós. Só que hoje nós temos uma visão diferente, muito mais evoluída, muito mais desenvolvida. Então a pergunta é, por que esses instintos primitivos ainda se manifestam na nossa personalidade? Então sejamos menos egoístas, menos orgulhosos e mais virtuosos, mais tolerantes, mais indulgentes, mais pacientes de perceber isso também, mesmo que o outro não veja isso em nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. De vermos aqui que ninguém é profeta em sua terra, santo de casa não faz milagre, mas sim, o profeta é profeta onde quer que ele esteja. E aquele que alcança essa condição de santidade pelas virtudes que tem, também é santo dentro de casa. Se nós percebemos isso, se nós tivermos a condição de valorizar essa posição que foi alcançada. O próximo tema que nós vamos estudar vai ser a morte e paixão de Jesus. Nós vamos ver aqui, pegando rapidamente,
Só um instantinho. A morte e paixão de Jesus, que fala... Peraí que eu perdi aqui. Do livro de Lucas, né, só para a gente adiantar para a semana que vem. Todos ficaram espantados, item número 3. Todos ficaram espantados com o grande poder de Deus. E quando todos estavam cheios de admiração pelo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Porém, eles não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que não compreendiam nada e temiam mesmo interrogá-lo a esse respeito. Aí falava então de Jesus prevendo a sua própria morte, o seu próprio sofrimento. Como ele sabia disso? E vamos dizer assim, porque ele era filho de Deus. Ou muitos diriam, ele é o próprio Deus. Mas dentro desse fenômeno que nós estudamos, das predições, de antever o futuro, nós vamos também perceber que Jesus tinha a capacidade de vivenciar essa experiência anímica, claro que no seu potencial mais elevado, mas seguindo o mesmo processo que todos